Bom dia! Bate-papo em família! Com muita alegria, nesta manhã maravilhosa e fresquinha, estamos aqui para mais uma vez transmitir a vocês aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu sou o Gustavo da Neuza. Eu sou a Neuza do Gustavo. Estamos casados aí há 44 anos, 11 meses e 27 dias. Uau! Faltando pouquinho. Pouquinho para 45, né? E também somos pais para toda a vida. Da Kérita, do Kenani e do Cadmiel. Muito bem. E também somos avós dos nossos queridos netos. A gente diz vós para sempre, mas quase para sempre, né? Não, do Davi, da Laura, do Abner, da Maria e da Antônia. Muito bem. Depois de nos apresentar, também somos filhos do Deus Altíssimo, né? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, em parceria com a Rádio Web Cabana e também através dos outros canais, YouTube, Instagram. Te agradecer e o Facebook, te agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu uma palavra para compartilhar com nossos queridos irmãos, amigos, homens e mulheres, jovens e crianças que poderão assistir essa programação ao vivo ou depois de gravar. Nós pedimos que o Senhor nos dirija em todas as coisas, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado. Amém. Pois é, e aí temos aí a dona Neuza, né? Que é uma terapeuta, né? E ela vai dizer o que ela faz com o trabalho dela, né? Aí, ó. O telefone dela é 980-365780. A terapia é uma necessidade da alma, né? De transtornos. Então, quando a gente está doente, a gente vai ao médico, né? Doente fisicamente. Mas quando a gente está doente da alma, a gente não acredita que é uma doença, né? E a gente precisa de profissionais. E nós estamos aqui. E hoje, inclusive, a gente vai falar um assunto bem interessante que muitos de nós passamos, eu passei, né? E eu falo com experiência própria. E então nós também temos os nossos livros, né? Esse aqui, Diamante, Permita-se ao Processo. Esse é o livro que foi escrito junto com a Silvana, com a Valquíria, com a Linda, com todas essas mulheres aqui. E eu estou nesse livro com o testemunho da minha vida. Uma parte, só um testemunhozinho, porque se nós for contar as bênçãos que Deus já nos concedeu, não teria livros para contar, porque são muitas. As bênçãos vividas pela graça de Deus, né? Diamante, permita-se ao processo. Então é fantástico esses testemunhos ou depoimentos. E também nós temos aqui o meu livro que eu escrevi, que é um devocional para cada dia do ano, né? Que com esse propósito também de ter um momento com Deus a cada manhã. E se nós se encontrar com Deus, você pode pensar assim, não precisa livro para se encontrar com Deus, realmente não precisa. Precisa tu ter um coração contrito e quebrantado e conhecimento da palavra de Deus, porque esse aqui é baseado na palavra. É somente um guia para quem quiser. Claro que nós não precisamos de livro, nós precisamos de humildade, nós precisamos da palavra para nos orientar. E esse aqui é baseado na palavra e em muitas experiências pessoais que já passei. Então, esse é mais um livro. Daí nós também temos o do meu esposo, né? Aí, só para concluir, é isso. E o telefone vocês estão vendo aí, o tempo todo está na tela. O telefone da Neuza é 51 980 36 5780. Alguém quer mandar alguma pergunta para a Neuza, algo referente ao seu trabalho, ou mesmo ao livro, você pode usar esse telefone aí, que o WhatsApp sempre está para atender, não à mesma hora, mas vai atender vocês. 51 980 36
5780. E aí fala por mim, meu amor, que eu estou aqui segurando a plaquinha da propaganda. O meu esposo escreveu o livro do vô dele, né? Aleixo Desbravando Fronteiras na Assembleia de Deus Gaúcha. Esse homem que vocês estão vendo, esse morenão aí, né? Casada com a minha avó, que tá lá, Deus vai mostrar a foto do casal aí, né? Aleixo Flores da Silva e Adalgisa Silva, mais conhecido como Irmã Passinha. Escreveram, ele foi o quarto pastor consagrado ao Rio Grande do Sul. Nós, aqui os assembleanos, entramos, já passamos 100 anos, agora vamos no ano 101 anos, né? Estamos chegando aí, caminhando, de 100 anos que o Evangelho chegou, através de Gustavo e Elizabeth Nordrum, no Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui. Esse homem, Aleixo, porque teve na vida dele como pastor, foi consagrado, ele casou na casa do pastor Gustavo, foi o que fez o casamento, e foi para o interior e veio aqui para São Léo, onde terminou os seus últimos dias, vovô e minha avó, por recolhidas mansões celestiais, daqui, da linda e maravilhosa cidade, capital dos alemães, no Vale São Leopoldo. E agora, as promoções. O valor deles desse aqui é 60 e desse aqui é 50. E do diamantes é 40. Mas fazendo um pacote, a gente dá um desconto. Se levar 2 fica 100, se levar 3 fica 130. Muito bem, e aí o telefone também meu aí, ó. 51996 365780. Depois de dito isso, vamos para o que é também mais importante, que é o assunto que nós vamos conversar hoje de manhã. O que você espera do casamento? A expectativa, né, do casamento é que vai ser tudo maravilhoso. Vou me casar e os problemas vão embora. Quando a gente é jovem, a gente espera isso, né? Casei e é maravilhoso, é muito gostoso. Mas cada dia vem um desafio, né? Nós não estamos livres das enfermidades, nós não estamos livres dos problemas, nós não estamos livres de enfrentar desemprego, finanças. Temos muitos desafios no casamento. Só que o propósito de Deus para o casamento, quando a gente entra lá no altar, quando a gente coloca diante de Deus, diante dos homens, né, diante da congregação, não interessa a igreja, mas você faz um propósito. Geralmente faz isso aqui em cima da Bíblia, faz um juramento. Na alegria, na dor, na saúde, na enfermidade. Eu estarei contigo até que a morte nos separe. Isso é fácil falar. Por quê? Porque o pessoal, principalmente o homem, está emocionado. O que o pastor fala, o ministro fala, o padre fala, olha, a gente nem passa para o outro lado do ouvido, só entra no ouvido e já sai de novo, né? Que o homem só está pensando depois que os convidados foram embora. Ele quer ir para junto da sua amada, passar a melhor noite de sua vida, né? E tudo é rosa, tudo é flores, né? Flores naturais, etc e tal, e convidado para lá, e padrinho para cá. É uma alegria só, né? E são muitos gastos, às vezes fica com as contas. Muita coisa, podia fazer mais simples, mas se atraca, né? Não, eu vou mostrar, porque eu consigo. Vou ficar 2 anos, e 72 suaves prestações pagando. Fica escravo já, começa entrando no casamento escravo. Mas cada um, né? Claro que isso não é todos, né? Mas, claro, como a Deus falou, não é todos, a gente não faz. Isso generaliza, mas é bom, é muito gostoso. Eu parece que estou vendo. 24 de maio de 80, né? Quando ela tinha casado civil, né? Quando ela entrou na igreja, que o piano, o órgão, tocou a música aquela, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia se eu tinha coração ou se eu tinha boca, né? Porque tudo tremia, né? Tudo tremia. E ela entrou linda, acompanhada de seu pai. Barbaridade. Que cena, né?
É um momento maravilhoso também para a noiva, né? Um sonho. Tudo isso é muito bom. As emoções fazem parte da nossa vida. Isso é gostoso. Todo mundo precisa viver esses momentos. Se nós, por exemplo, como casal, vivemos esse momento com muita emoção, os convidados também, as participantes. E parece que se isso continuasse sempre assim em altas, né? Ah, seria show. É muito gostoso, mas isso também não é só assim. Tanto é que o juramento que a gente faz ali fala na saúde e na doença. Nós somos sujeitos a ficar doentes, porque nós somos ser humano. Claro que na hora, no auge, a gente parece que nem é gente, parece que a gente nem é pessoa, de tão emocionado que a gente está. Mas a gente vai passar por momentos de doença, por momentos difíceis, desentendimento, desacordo. Vamos passar por muitas coisas. Desculpe. E isso faz com que a gente não está preparado. E a gente vai se preparando na caminhada. Aqui tem um adágio gauchesco aqui que muita gente não gosta, né? Mas é verdade. As melancias se ajeitam no andar da carruagem. É um linguajar, né? Mas não é só isso. A gente fica olhando e imaginando. E o casamento tem tudo isso e mais um pouco. Mas o mais nos alegra e o que nos sustentou o nosso casamento foi a infinita bondade e misericórdia do Senhor e a paciência que a Neuza tem comigo, né? Porque senão eu já estava na rua da amargura. Mas E o também Senhor, da mesma forma, mas o né? Senhor nos guardou. Olha só com alegria, Neuza, quem está conosco? Meu querido e amado tio Valtair. Ô tio, Deus te abençoe, tio, a tua esposa, todo o pessoal que está contigo aí, A família. a tua família. Pena que a mãe está no dela, a mãe está no monte ainda, viu, tio? A mãe continua no monte. A mãe sempre gosta de monte, monte das cobertas. Tu sabe que é tua mana e mãe. Também está com muita alegria, está te esperando para o seu aniversário, 8.7, mas muitas vezes não vai poder vir, mas estamos juntos, tio. Te amamos, meu tio Chico, né, Neuza? É. É um homem que na nossa vida teve muita influência. Olha, tio, o Cadmiel, um testemunho para ti. Há 15 anos atrás, o senhor ajudou ele, para ele passar naquele concurso. O senhor deu aula de matemática para ele. Sou grata ao senhor. Hoje, o Cadmiel exerce uma posição muito legal, muito boa, de destaque, de responsabilidade dentro do SEMAI. 15 anos de SEMAI. E o senhor foi um homem que foi uma alavanca na vida dele. O meu reconhecimento, tio, ao senhor, não só pelo Cadmiel, mas por nós. Um grande abraço. Deus te abençoe. Eu não vou dizer um beijo no coração, não. Um beijo em ti mesmo. Como se estivesse beijando a tua face, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo Senhor. E é também Moisés Souza, também está conosco. Deus te abençoe, Moisés. E aí? Gente, hoje nós queremos falar de uma coisa que ninguém gosta, ninguém quer. Passar fome. Não é passar fome, Ah, né? não. Mas pode ser um conjunto, né? Antes que ninguém gosta, né? É, Então, vamos sobre ver. depressão. Como é uma doença do século, né? Uma doença que está atingindo a muitas pessoas. E eu quero dizer para você que eu enfrentei uma depressão. Nós, né? Foi bastante dolorido, foi bastante desconfortável, mas eu venci. Amém. E esse é o mais importante, né? E a depressão é um estado da alma, é um estado de desânimo, de tristeza, angústia, vontade de morrer, não tem prazer em sorrir, não tem prazer na vida, fica paralisado, ou escondido num quarto, ou de cabisbaixo anda pelas ruas, não quer falar com ninguém, tira aquela vida social da pessoa, né? A depressão
conforme o estado que ela está, leva também a loucura, leva a vontade de tirar a vida, o suicídio, um excesso. Mas quero dizer para você que a depressão tem cura. Amém. Que a depressão é um estado da alma, é um estado que atinge o físico, mas nós podemos examinar na Bíblia muitos dos homens de Deus se encontraram em profunda depressão, como o Davi. Nós temos ali, né, no Salmo 77, o verso 5 e o 6 fala ali, né? Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Vocês também? Só 5 por enquanto. Porque assim, ó, é muito claro que a depressão é algo do passado, é acúmulo. Ficar pensando no passado, ficar remoendo coisas que machucaram, que trouxeram desconforto para a nossa vida. E daí vai acumulando problemas. Por exemplo, a gente casa, né? Tudo mil maravilhas. Quando vê, um fica desempregado. E daí tu sonhava em comprar as coisas lindas e maravilhosas, não conseguiu mais. Daqui a pouco um fica doente. Aí o corpo vai ficando cansado, vai ficando depressivo. Daí ele já, eu sonhei que nós ia viajar, que nós ia conquistar, que nós ia comprar um carro, ia comprar uma casa linda, e nada disso acontece. Daí tu já começa a ficar recluso, né? Já começa a ficar chateado. Ai, mas meu sonho era esse, tudo bem, mas vou empurrando com a barriga, vai indo. Não trata daquelas coisas, não trata dessas emoções e vai vivendo do passado. Esquece de viver hoje, porque o único dia bom de viver é hoje. Eu vivendo bem com o meu esposo, né? Ah, mas ele não era o que eu sonhei, eu também não era o que ele sonhou. Então vamos ajustar a nossa vida. Vamos examinar e pensar assim, tá, ele não era o que eu sonhei, então vamos acertar, vamos conversar. Ajustar a vida através do quê? Da comunicação. Porque um casamento sem comunicação não funciona. Não funciona. Não adianta eu ficar guardando mágoas, ressentimentos, tristezas E cada vez que a gente volta ao passado, principalmente ao passado não resolvido, a gente está remoendo e está acumulando. Como a palavra do Senhor fala, estamos enchendo poços. Vai enchendo o nosso mente, vai enchendo o nosso coração, vai enchendo a nossa vida de coisas do passado. E tio, eu quero fazer mais um registro, tio. Eu falei do Cadmiel, né? Mas o senhor também é responsável, tio. Porque o senhor foi meu testemunho no civil. Tio, vai fazer agora dia 24 só 45 anos que o senhor assinou lá com a sua mão canhota. O senhor assinou lá aprovando o nosso casamento, né? Então, gratidão aí, tio. Eu estava esquecendo. Mas quando a Deus começou a falar, recordei do passado, né? Mas muito bom. Parece que estou vendo ali, aquela fisionomia sua, né? Bonita, como sempre até hoje, né? Eu achava que foi não tão bonitinho que nem o tio, né? Mas obrigado, tio. Minha gratidão ao Senhor, eu e a Neuza, por tudo que o Senhor fez, o Senhor é. E coisa boa, tio, que a gente lembra do Senhor, só coisas boas. Né, Neuza? E as recordações boas As recordações boas são fantásticas. Então, a pessoa que está com depressão, quando ela descobre, muitas vezes, já está no estágio bem avançado. Porque não se encontra, as mulheres encontram, nós homens, muitas vezes nós não encontramos onde abrir o coração. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí na Universidade da Família, né? Nós resgatamos vidas, nós resgatamos famílias, nós resgatamos nações, porque pertencemos a uma rede
mundial de homens que resgatam, homens que abrem o seu coração a Deus e um ao outro. Nós estamos dentro da hombridade, fazendo curso Homem ao Máximo, Mulher Única e tantos outros. Vocês viram, que me acompanham aí, viram o que aconteceu sábado. Sábado em Caxias do Sul, num evento, eu tive a bondade de receber do nosso diretor nacional, pastor Marcos Paul, a medalha dos primeiros 5 cursos já realizados presencial. Para quê? E agora estou terminando aí um curso, que tal, qual é o título desse curso da Universidade da Família? Marido Irresistível. Eu vou, quem vai dar Quem ganha sou eu. Quem vai dar testemunho de mim é ela, né? Como ela diz, quem ganha é ela, né? E é verdade. Então, assim, estamos compartilhando com vocês, mas a depressão vai acumulando. Aí tu não tem mais vontade, vou falar de homem, eu não tenho vontade para mais nada. Aí sabe onde é que a gente quer descarregar a depressão? Jogando, limpando o carro, né? Fazendo algumas atividades, bebendo, saindo de casa, não ter prazer de entrar dentro da sua própria casa, onde ele construiu, onde ele malhou, onde fez serão, fez de tudo, recebeu alguma herança, não recebeu, não importa, batalhou, casou apaixonado, daqui a pouco não ter prazer de vir para o seu lar. Ah, coisas, queridos, eu também já passei por isso, né? A Neuza foi bem mais avançada na sua depressão. Mas eu quantas vezes também estava deprimido, né? Eu tive deprimido uma vez que acabei indo para o hospital. Não morri porque não era a hora. O Senhor queria que eu estivesse conversando contigo hoje, né? Mas eu fui hospitalizado e que eu queria me anular. Eu tinha medo e não tinha coragem de me matar. Graças a Deus que não tinha coragem. Mas eu tenho depressão que te pedi, Senhor, leva a minha vida. Tira a minha vida. E sabe o que Deus fez? Agora estou de aniversário de novo. Esse mês fez 1 ano que o Senhor me tirou do segundo AVC. Ainda estou aí com tratamento, estou com medicação, mas estou feliz e apaixonado. Depressão. Show. Sai fora. A gente pode ver, porque muita gente pensa assim, quem confia em Deus não entra em depressão. Davi foi a prova ali, qual o próximo versículo, 6. né? O 6. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. E qual as perguntas que ele faz? Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Vê, gente, isso, a prova é que a doença é emocional. E Davi fala ali que ele ficava remoendo a noite toda. E é exatamente isso. Eu, quando tive depressão, eu ficava sem dormir, eu ficava pensando no meu passado, naquilo que eu não realizei. Que é exatamente o que a gente falou no início, quando casa, sonha tantas coisas. E depois acaba não conquistando essas coisas e olha para trás, caminha, pensa que caminha para frente, porque quando a gente começa a olhar para trás, aquilo vai nos prendendo. Eu vou vivendo um passado e eu não preciso viver o passado. Como antes a gente disse, o único dia de viver é hoje. O nosso passado serve para a escada, serve para a base da nossa vida, mas não para mim ficar lembrando, para mim ficar remoendo. E o salmista, quando ele ficou assim, ele entrou em desespero. E a gente pensa, Deus não olha para mim, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou. Esses são sintomas de depressão.
Mas quando a gente procura largar esse fardo tão pesado, a gente se torna mais leve. Mas como eu vou largar esse fardo? Eu tenho por exemplo, né? Jesus, ele veio para que nós colocássemos esse fardo nas costas dele. Mas quando a gente não tem noção desse Jesus, não tem noção do que Deus faz, a gente pode procurar um profissional nessa área. Nós estamos aqui como terapeuta para dirigir, para orientar a tua vida. A gente tem que deixar de ser orgulhoso ou orgulhosa e saber que existe solução. Na época que eu estive muito ruim, fiz tratamento, né? 2 anos fazendo tratamento no Hospital das Clínicas e eles não descobriram. Sabe quem descobriu? Foi o meu pastor. Amém. O pastor Maicá, naquela época, ele disse para mim, minha filha, quando eu não aguentava mais, aí eu fui procurar ele. Tu vê, eu estava todo aquele tempo buscando médico, buscando isso e não descobria o que era só um estado da alma, era depressão. E quando o Gustavo foi chamar ele disse, abre teu coração, minha filha, fala, minha filha. Colocando nós junto e comecei a falar. Busquei lixo do passado, busquei. Desde a infância eu me condenava, eu me culpava pelos pecados da infância, pelas coisas, tudo acumulou dentro de mim. Depois pelas derrotas que tivemos, como montamos uma loja, quebrou, eu botei fora, porque eu não soube administrar, me senti culpada. E eu não soube também administrar, porque tinha que tomar a rédea, mas não queria judiar. E a Deus trabalhar com o coração, quebramos, deu tudo problema, né? E daí? Continua. E então nós chegamos a uma conclusão, quando eu busquei a solução que era chamar o pastor, eu tinha passado noite sem dormir, e aquilo me atormentava, eu tinha vontade de fugir, não conseguia, tinha vontade de sair correndo, de gritar, e a minha alma estava aflita, estava difícil de conviver. E então o pastor veio e disse, fala tudo, minha filha. E quando eu comecei a falar e despejei tanto lixo, e ele disse, pode falar mais, minha filha, pode falar tudo que você sente. Quando eu falei tudo, ele disse, minha filha, eu vou te dizer o que aconteceu. Sabe, tu conhece melhor do que eu, panela de pressão, né? Panela de pressão tem um limite. A marca. E quando ultrapassa aquele limite, ela explode. E então nós também temos limite. Essa palavra foi tão restauradora para mim, porque eu pensei que eu deveria carregar toda a carga, que eu deveria carregar os problemas nas minhas costas. Eu tinha as crianças pequenas e eu queria resolver tudo, resolver as finanças, queria resolver o trabalho da casa, a criação dos filhos, queria resolver tudo. Eu achava que eu não podia dividir com o Gustavo para não incomodar ele, para deixar ele preocupado, porque ele era brabo. Qualquer coisinha ele se estourava. Daí eu, para me proteger e proteger os filhos, eu carregava aquela carga desnecessária. Aí ele me orientou, minha filha, né? Orou por mim, graças a Deus, fiquei curada. Fui cuidar da minha saúde. Gente, eu descobri que eu trabalhava demais, me preocupava demais. Daí fui ler um livro que era Provisão Divina para a Sua Saúde. Não encontrei mais ele, mas foi um psiquiatra que escreveu. Aí ele falou das causas da depressão e como eu me libertar delas. Passei a levantar, eu dormia até tarde, não tinha ânimo para levantar. Ele aconselhou levantar cedo, pegar uma bicicleta e sair, ou caminhar. E eu peguei a bicicleta e comecei a andar, visitar pessoas com problema pior do que eu,
comecei a caminhar, comecei a me levantar, porque essas necessidades físicas são muito importantes. Caminhada, né? Caminhar, se puder todos os dias dar uma caminhada, isso faz bem, porque nós não trabalhamos. Eu já trabalhei na roça, né? Quando a gente trabalhava na roça, lá não precisava caminhar, porque eu lavrava, eu capinava, daí se faz esses movimentos. Mas quando a gente está agora numa outra vida, dentro de casa, você precisa caminhar. Você precisa sair. Outra coisa muito importante, se alimentar bem. Deus deixou todos os alimentos. E se você conversar com um nutricionista, ele vai mandar tu comer coisas vermelha, verde, amarela, que são vitaminas diferentes para fortalecer o teu cérebro, o teu corpo, e a gente não acredita muito nisso. Então, essas deficiências trazem depressão, principalmente aquele acúmulo de preocupação do passado. E daí você entra em depressão, aí não tem mais ânimo, Deus não te atende, meu Deus me abandonou. Eu sirvo a Deus tantos anos e parece que eu estou vazia. Né? Vem esses acúmulos, mas quando a gente toma uma posição de se encontrar com Deus, de buscar cuidar, porque tem um versículo que fala ali, ó, para que corpo, alma e espírito estejam perfeitamente na presença de Deus. O corpo é os cuidados do corpo. Eu preciso, não adianta, eu preciso. Casada, eu sou uma mulher casada, né? Eu preciso do meu marido, eu preciso do afeto. Uma pessoa solteira também precisa, mas dentro do casamento tem uma das coisas que é fundamental para o casamento, que é o sexo. Isso é muito necessário, né? E às vezes a gente pensa, deixa para lá, deixa. Mas não tenho mais vontade, não tenho mais desejo, não tenho. Começa a exercitar, começa a se esforçar, começa com carinho, começa a dar o teu amor. Isso é Deus que fez, não foi o diabo. Isso Deus fez. E quando essas coisas começam a baixar, a gente começa a ficar desanimado, começa a ficar sem prazer para a vida, né, meu bem? Então, é necessário, o nosso físico precisa disso. Precisa de uma ótima alimentação. Mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu estava pensando assim, ó, a gente gasta menos comprando fruta e legumes do que carne. A carne não é uma coisa tão necessária. Lá de vez em quando. Lá de vez em quando, né? Um bifezinho, uma coisa, não precisa... A costelinha gorda também vai. Comer aquele montão de carne que rouba todo o dinheiro do legume, da verdura e da fruta. Então, a gente precisa se alimentar dessas coisas, né? Para trazer... Daí, se você for pesquisar, né? Essas frutas, esses legumes, eles atuam também na depressão. Essa alimentação saudável. E esse é o corpo, né? E a alma, que é relacionamentos. Quando os relacionamentos estão quebrados... A gente não vai avaliar os demais, né? Mas o nosso teve quebrado por muitos anos. E a gente, aparentemente, eu usava, né? Uma capinha de ovelha. Bota a capinha de ovelha para cobrir esse corpão aqui, né? Chegava na igreja, tudo maravilha. Vinha brigando com mulher, com os filhos, até com os cachorros que passavam frente do carro e no ônibus. Então a gente era assim, né? E eu sempre fui muito metido, né? Achava que era melhor que os outros. Não levava o desaforo para casa e nem dobrava a esquina. E nem me curvava porque eu estava com a adaga na cinta. Tudo coisa de pessoas que não tinha realmente entregar. Eu não tinha entregue a minha vida para Jesus totalmente. O orgulho imperava. Eu né? achava que era eu e mais eu. Porque meu pai é assim, meu avô foi assim, minha mãe é assim, meu pai, e meus parentes são assim, deu. Não.
Era orgulhoso, orgulhoso, ciumento, desconfiado, desconfiava até da sombra. Por causa de quê? Eu não tinha Jesus, não tinha confiança em mim mesmo. Mas quando o Senhor me encontrou, eu me encontrei com Ele, eu voltei para Ele, eu entreguei minha vida, a nossa vida começou a mudar. Obrigado, Diva Oliveira, pela sua presença, a Rosane Souza também, Deus abençoe vocês. E a gente está dizendo que esse salmo aqui, né, foi Davi, né, mas foi Asaf, foi o chefe dos músicos, que Davi deu muita ordem para ele e ele entrou em depressão, né. Então Asaf também, a gente sempre reporta o salmista tudo ao salmista Davi, mas não, esse salmo aqui, quem escreveu foi Asaf, mas também Davi passou, né? Quando o profeta chegou para ele, falou aquela comparação da ovelhinha, né? Da cordeira, vocês também conhecem, né? E eles disseram, esse camarada tem que matar. Então tá, é tu, foi você que roubou, matou o homem, mandou matar o homem e ficou com medo do cara. Né? Então vocês conhecem, e Davi entrou em depressão. Depressão profunda. Tirou tudo foi pro pó. Buda aí, lá na depressão, ele ainda teve a misericórdia de Deus, que Deus acolheu ele. Daí ele chegou a dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Uau! Isso é que nós queremos, que você dependa do Senhor. Não importa a profundeza, se você se encontra em depressão, não importa a profundeza da sua dificuldade, do seu problema, nós temos essa manhã, e você já conhece, é só você olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, e você vai ver que tudo vai mudar. E depressão vai passar de outro nome, não vai ser uma depressão, vai ser alegria total. Viver a cada dia. Jaime dos Santos, Deus abençoe o senhor. Meu colegão, Jorge Souza, nós somos das Casas Velhas da Centralão, né, Jorge? Deus abençoe o senhor, sua família, parceirão de anos, amigo do peito, tanto quanto outros. Ah, também eu lembrei, né? Hoje deve ter gente de aniversário por aí, né? Então, parabéns a todos os aniversariantes desse mês. Então, vamos em frente, né? Mas vamos lá. Então, veja, como é importante, né? Obrigado, Jorge. Ele está dizendo, bom dia, meus queridos amigos, que tenhamos um abençoado dia. Um forte abraço. Então, obrigado a ti também, querido. Depressão, gente. Nós podemos ver as causas da depressão, né? São várias, mas principalmente o acúmulo de culpa, de tristeza, uma soma também, decepção, e viver o passado. Isso que corrói o presente, tranca a nossa caminhada de sucesso. Porque eu gosto muito daquele versículo lá de Jeremias 29:11, que diz, eu é que sei, que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, e pensamento de fazê-lo prosperar. Aleluia. A nossa vida tem que ser próspera. Não é só próspera em dinheiro. Nós não vamos levar nada daqui, mas próspera em paz, em alegria, em segurança, em relacionamentos saudáveis. E por que criam os maus relacionamentos? Por causa do egoísmo. Como o Gustavo falou, né? Os maus relacionamentos vêm por causa da falta do amor de Deus na minha mente e no meu coração. De eu encontrar com Jesus, de eu ter um caráter saudável, né? Ter relacionamentos. Eu não preciso ficar brigando com meu marido, eu posso conversar com uma voz normal. Eu não preciso ficar gritando com os nossos filhos. Se nós podemos conversar como gente, nós não somos cachorro nem gato. Cachorro e gato que chegam perto do outro e começam a rosnar. E muitos casais, um chega perto do outro e fica acusando um ao outro, né? Isso estraga os relacionamentos. Se você não quer mais, conversa com o teu esposo. Ó, eu tô chateada por isso, eu não quero mais ficar casado contigo.
Daí ele vai, mas por quê? O que está Ele vai acontecendo? abrir o diálogo. Vamos conversar, eu posso mudar, eu também quero mudança. Então, essas necessidades causam, essas faltas de relacionamento causam depressão. Quando não há um conforto entre os dois, quando não há essa conversa, quando o homem pode olhar para a mulher e começar a ver ela triste. Começa, pergunta, meu amor, o que tem andado triste? E o homem, desculpa, e o homem tem dificuldade. O homem tem que se exercitar, gente. Eu sei porque eu sou homem, né? E já bem velhinho já. A gente não se liga nessa parte emocional. E a gente tem que começar a prestar atenção. Tu presta atenção e tu sabe até quando o pneu do carro tá um pneu tá mais murcho que o outro, que nós somos motoristas. E muitas vezes a mulher tá com problema, a mulher tá com, não é só problema, a mulher tá com algumas carências, faltando de repente alguma vitamina, faltando algo para a sua vida física e também emocional, e o cara passa batido. Quando a mulher pergunta pro cara: ô meu amor, como é que foi teu dia hoje? Bom. E daí como é que foi o trabalho? Bom. O cara só fica nessa, o cara entra naquela caixinha do nada, do vazio, e não presta atenção. Muitas vezes a esposa está carente, ela só está precisando de quê? Ela só está precisando de um carinho, só está precisando de um abraço. Você sabe, você conhece a sua esposa, você conhece a pessoa que você vive. E a mulher, ela é um radar, ela está sempre pronta, a mulher é centopeia, como a gente diz, né? A Neuza consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, eu fico apavorado. Eu faço uma, ainda sou do metódico, né? Todo dia. Vou lavar a louça, primeiro os garfos, depois os talheres, depois a prataria, por último as panelas. Primeiro começa os copos, tudo assim, tudo reguladinho, né? E a Neuza faz assim, com a maior destreza. Mas por quê? O homem tem que entender. E muitas vezes a esposa está acumulada. E nós precisamos o quê? Colocar o nosso ombro do lado e dizer: querida, ô meu amor, não sei como é que você chama a tua esposa, mas o tratamento que você tem de querida, de amor, ou pelo nome, Neuza, o que que tu precisa? Neuza, o que que eu posso fazer? Não é? Eu sei, várias coisas eu sei das necessidades da Neuza, porque fui aprendendo. Fiz alguns cursos online, outros aprendi por outras pessoas, né? E aprendemos a se comunicar aprendemos a também, comunicar. né? Que às vezes a gente, como mulher, tem dificuldade. Ele tem que aprender, ele tem que saber. Eu tô triste com ele, mas ele tem que saber. Diga para ele, não precisa gritar nem brigar. Porque a nossa tendência, tu é uma coisa, porque tu não me dá bola, porque tu não me isso. Não, chega, olha aqui, eu tô chateada porque tu passa o dia trabalhando, tu trabalha demais, só se envolve no trabalho, esqueceu que tu tem família, esqueceu que tu tem uma esposa dentro de casa. Esses momentos é necessário nós termos. Esses momentos de diálogo, sentar, tomar um chimarrão, compartilhar as nossas coisas, não a vida dos outros. Não. A vida dos outros é dos deles. As nossas necessidades relacionadas aos nossos filhos, à nossa família. Nós temos ali a Beth. Ô, Beth, querida, que bom que tu estás assistindo ali. Dinda. É nossa madrinha de casamento, né? Hoje tem 2, né? O tio Chico e a Beth. Chico. E também a Neuza Roland. Obrigado, Neuza Roland, pelas palavras. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, né? Dinda, agora, 24 de maio, hein? Pode mandar um presente de novo, pode mandar o Pix, brincadeira. Nós vamos completar 45, a gente não está programando festa nos 45, né? Nós estamos programando um 50, mas vamos ver. Deus abençoe a senhora e sempre é uma honra ter a senhora por perto da gente e também nessa programação que a gente está aí. Deus abençoe a nossa Dinda Elizabeth de Lima, amigona nossa, né? Com certeza. Nossa confidencial. É os casal de amigos que o Vilnei, o senhor recolheu as maçãs celestiais, o pastor Vilnei, nosso amigo Vilnei, mas ela está aí, firme e abençoada, servindo ao Senhor, né? Ajudando muitas pessoas em vida, e nós somos felizes, porque vocês foram referência em nossas vidas. Exemplos para mim e para a Neuza.
E essas coisas para ajudar a não entrar em depressão, essas coisas faz bem também relacionamentos entre amigos. Porque a nossa vida aqui não é só nós dois. Claro que começa entre nós dois, mas nós precisamos de amigos. Eu lembro muitas vezes que a gente viajou junto, curtiu junto, passeios, excursões na igreja. Esses relacionamentos fazem muito bem. São saudáveis. Por isso, os cristãos são muito felizes, porque se encontram todos os domingos na igreja, outros se encontram 3, 4 vezes por semana nos cultos. Isso é algo além de ter um encontro com Deus, além de viver uma vida com Deus, tem relacionamentos, isso faz tão bem. Mas quando a gente está bem entre nós dois, é o primeiro passo. Porque não adianta eu e o Gustavo não estar bem e ir lá para a igreja. Nós vamos espalhar a ira, a contenda. Eu vou lá reclamar dele, ele homem fica quieto, né? Mas fica azedo, não cumprimenta ninguém. Não... Isso faz parte de uma vida bem tratada. E quando eu falei para vocês que eu li aquele livro que fala sobre o corpo, a alma e o espírito. O que é o espírito? É a nossa comunhão com Deus. E a alma é relacionamentos. Eu preciso de bons relacionamentos. Eu preciso ter essas amizades, conversar com pessoas. Eu sou uma pessoa que, se eu ficar muito tempo dentro de casa, eu tenho que sair no mercado, nem que seja só para encontrar pessoas para conversar. Porque eu amo, né? Eu sempre saio aqui e encontro alguém para conversar. E faz tão bem abraçar. Ontem abracei uma amiga minha que fazia muito tempo que eu não via, saía ali na galeria, vinha vindo a Leonie ali. Que saudade, isso faz bem. E às vezes a gente pensa que essas coisas não influenciam. A depressão é um acúmulo de problemas, porque quando a gente só olha para trás, só olha para os problemas, ai meu Deus, isso aconteceu comigo, ai, mas aconteceu aquilo ali, ai, mas Deus não olha mais para mim. Aconteceu, minha querida, agora é daqui para frente a minha vida. O que passou não vai voltar. Você sabe aquela história que águas passadas não movem moinho, porque ela se foi, né? O que já passou não vai voltar mais. Eu preciso ter uma nova estratégia. A minha vida é hoje. Hoje eu preciso viver bem. Para mim me livrar da depressão. Graças a Deus, depois que eu li aquele livro, eu aprendi muita coisa, aprendi a me exercitar, aprendi a levantar cedo, que faz bem quando você se levanta cedo, respira o ar puro, sai dar uma caminhada. Isso faz bem, é pro físico. Não é que isso vai te trazer salvação. Mas antes da caminhada, o que acontece? Tu te encontra, nós nos encontramos primeiro com... Com certeza, esse é o nosso primeiro encontro com Deus. Não podemos sair de qualquer jeito, primeiro se encher de Deus. Por isso temos que cuidar do espírito e a alma. E abraço, gente, faz tão bem abraçar, viver bem com o esposo, de vez em quando se encontrar, dar um beijo. Quando a gente anda por dentro de casa, faz uma brincadeira, dá um tapa, né? Faz não tão forte, né? Só porque coitadinho é fraco, né? A gente entende isso. Então, brincar, sorrir. Sorrir é uma coisa. Eu confesso para vocês que eu era muito séria. Bota séria nisso. Eu era muito séria e achava que sorrir era uma coisa de pessoa vulgar, que dava gargalhada. Meu Deus, hoje eu aprendi, sorrir faz bem, é muito gostoso. Eu lembro quando uma vez eu dei uma gargalhada, quando as crianças eram pequenas, e eles disseram, ai, a mãe sorriu, a mãe sorriu. Ficaram os três batendo palma.
Aí eu caiu a ficha, eu pensei, meu Deus, eu sou, parece muito séria, muito seca. E era. Eu não que, E eu era não séria e queria, seca. eu não queria sorrir perto deles para não Vazão dar para a eles. vazão para eles me desobedecerem. Você vê que cabeça ignorante. Mas graças a Deus que Aleluia. Deus me ensinou. E eu busquei, né? Nós Sim. buscamos ler bastante, ler, gente, é vida, porque tu olha a experiência de outros que passaram. Levaram anos para escrever. E tu lê em um mês, numa semana, Lê aí. poucos dias. Depende do livro, tu lê em 3, 4 horas e tu aprende o que eles levaram 50 anos para aprender. Então, um livro de uma experiência de outro Um casal, de curso. vida, um curso, te modifica, tu enxerga mais longe e tu sai dessa inércia de ficar aí só pensando no passado. Deixa de viver o passado. Escuta aqui, ó, duas coisas. Ali é Verimar. Eu não consegui entender todo o nome, mas que entrou no Insta da Neus. Deus abençoe. Se puder botar o seu nome, ficar melhor. Mas olha, duas coisas. Nós também te amamos, Beth. E tem um testemunho aqui do Moisés que entrou. Ele diz assim, ó. Que testemunho e ensinamentos mais lindos já ganhei em meu dia. Amo vocês. São muito especiais. Lembro quando vinham aqui em casa orar pelo meu paizinho. Que Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Querido Moisés, isso sempre nós fizemos com alegria. É servir os nossos irmãos e as nossas irmãs. E estamos sempre aqui. Gustavo e Neuza, quando precisar, alguns a gente visita regularmente, outros somos convidados, e a gente vai com alegria. Porque como é bom. Nós sabemos como é bom. Hoje eu estou... Uma visita. Hoje estamos vivendo um mês de bênção em nossa vida, em minha vida. E claro, na vida da Neuza também, né? A minha mãe está um mês aqui conosco. E ela agora, em mês que vem, ela completa 87 anos. E está vivendo uns dias felizes. Coisas que ela não fazia, ela está fazendo agora. E a Neuza falou, a gente está motivando ela. Claro, hoje tá turvo aqui, né? Mas ela está caminhando, está se alimentando, está se renovando, né, Neuza? Tá Subindo até a escada, subindo nós até a vamos lá em escada. cima do prédio, vamos a pé, ela vai junto. Vai junto. Então assim, ó, Devagarinho. tudo isso quer dizer o quê? Não tá com a mente fechada. Ah, agora eu estou com essa situação, estou com a mente fechada. Eu não consigo, eu entrei em depressão. Saia dessa depressão. O Senhor Jesus estende a mão para ti. E nós estamos aqui juntos, não só porque a Neuza é terapeuta, mas tem tantos outros terapeutas. Daqui a pouco vocês vão ter uma notícia boa também aí, né? Mas nós estamos trabalhando, eu estou desenvolvendo os cursos, eu estou trabalhando na Universidade da Família, dentro da humanidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo o Senhor curando a minha vida. Eu estou sendo curado através dos livros, através da palavra de Deus. Eu estou sendo curado. E vamos concluir, Deus. Ainda temos uns minutinhos ali, ó, e já se foi o tempo. Foi 1 hora. Depois de 1 hora ele nem viu. Nem comentamos a metade sobre o assunto da depressão, né? Eu tenho que concluir na outra terça. Mas vamos ler ali Mateus 11, 28. Se você tem uma carga pesada do passado, eu te convido a jogar aos pés da cruz. Olha o que Jesus disse no Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de suas cargas pesadas, e eu lhe darei descanso. Jesus convida, Jesus é a solução. Claro que a gente busca conhecimento de como cuidar do físico, como cuidar da mente, como cuidar do coração, como cuidar de relacionamentos, mas Jesus é a base. Sem Jesus nós não saberíamos de nada disso. Sem deixar Jesus carregar o nosso fardo. O fardo dele é suave, o fardo de Jesus é amor, é humildade, é compreensão, é alegria, é paz. Esse é o fardo que Jesus dá para nós e nós trocamos. Nós colocamos o nosso fardo aos pés dele,
fardo de tristeza, de decepção, de angústia, de muitas coisas não realizadas. Gente, vamos viver hoje. O que eu não realizei ficou para trás. Eu sonhava muitas coisas e não realizou. Tudo bem. Eu estou feliz hoje porque tenho vida, tenho saúde, tenho Jesus, tenho o Gustavo, Opa, que me sustenta, que me supre, que podemos rir bastante, podemos chorar junto, podemos trabalhar junto. Um pega de um lado, outro pega do outro, lava a louça, outro limpa a casa, outro tira o pó. Nós estamos assim. Então, nós precisamos de relacionamento. Precisamos um do outro para que a gente viva bem. Gente, esse assunto, quem sabe até a gente pode continuar na próxima semana, mas nós precisamos cuidar da nossa vida, né? Para viver bem com nós, com a família, com Deus e com os amigos. Muito bem, queridos. Bate-papo em família. Se Jesus não voltar até terça que vem, estaremos aqui novamente dando seguimento. Se vocês querem que a gente continue falando um pouco mais sobre depressão, manda aí nas nossas redes sociais, né, o que vocês querem que a gente fale, e a gente vai estar com alegria. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por todos aqueles que participaram conosco nessa programação, aqueles que ainda vão ouvir ou assistir, aquelas pessoas que vão compartilhar. Se alguém desejar, Senhor amado, estenda as tuas mãos sobre a vida deles, socorre eles, que eles possam ter uma vida alegre, sem depressão, e vão ter uma vida com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Bate-papo em família. Promete voltar, né? Se Deus quiser. Tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Tchau. Tchau.